Então, gente, uma pauta super bacana com duas jornalistas, colegas, a Dairine Alves Borges e a Juliana Teixeira, que é a minha pós-doctor preferida, viu? Claro que depois a Jaqueline Dourado. E a gente vai conversar com elas duas sobre a nova temática, os assuntos abordados na academia. Por exemplo, a Dairine Alves Borges, ela fez uma monografia sobre a questão da negritude, como as pessoas estão assumindo isso no Piauí, com atitude mesmo, né? E a Juliana Teixeira vai falar sobre fake news e também a questão dos trolls, né? Como é que isso se atrela nessa matéria, nesse contexto que você vai descobrir com a gente. Na era das novas tecnologias dominadas pela rede social, ter opinião pode ser marcante para o profissional, para a pessoa, pode ser uma forma de reconhecimento. Mas muitas vezes assumir essa opinião, um estilo, pode ser péssimo no contexto, hoje em dia, dos trolls e dos haters. É por isso que a gente vai falar sobre ódio na internet com a nossa especialista, doutora Juliana Teixeira, que pesquisa redes sociais no Brasil e está fazendo um pós-doutor também nessa área, e com essa jovem, que é a Dairine Borges, que fez um trabalho, um livro, reportagem sobre a identidade do negro, como é assumir isso no Brasil. E tudo isso é para falar do ódio que provocou, de certa forma, a euforia toda, a felicidade da Mona Lisa, a terceira negra em vencer um concurso de beleza. Eu queria começar com você, Juliana. Por que esse discurso da Mona Lisa, já que não foi a primeira negra, não é? Foi assim, no coração de quem odeia, né, de certa forma. Eu acho que é a primeira Miss que tem um discurso tão politizado, você diria isso? A verdade é que as redes sociais, hoje em dia, elas são o reflexo do que sempre existiu. Os discursos politizados já estavam aí, o ódio aos discursos politizados já estavam aí, mas hoje em dia, na internet, as pessoas têm a possibilidade de falar abertamente e anonimamente para outras pessoas e até como uma forma de autopromoção. Então, isso acaba fazendo com que essas pessoas, às vezes, se sintam mais à vontade para expressar todo esse ódio, e eu acho que foi muito isso que aconteceu com a Mona Lisa, né? As pessoas se incomodando com o discurso dela, com muito mais pelo fato de ser negra, né? Eu acho que o discurso politizado feriu um pouco mais esses radicais. Claro, claro. O racismo, ele, em geral, incomodou desde muito antes da abolição e tal. Tem uma história de incômodo social com o racismo. Então, não vão ser as redes que vão gerar isso socialmente, mas elas vão potencializar todo esse preconceito, todo esse ódio, e isso a gente vê aí em todos os ataques que ela sofreu. E, infelizmente, a vítima não é só a questão do racismo, né? Mas também os gays, né? Lésbicas, né? A questão de gênero todas também as minorias, recebe, né, muita coisa forte, assim, não é? Exatamente. E não só a questão do ódio explicitamente. Às vezes essa coisa do troll, que tô brincando, porque eu tenho liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser. E não é bem assim, né? A partir do momento que o seu discurso está permeado de ódio, ele deixa de ser opinião para passar a ser ofensa. E aí a linha começa a ficar tênue demais e a gente começa a ter esses problemas, né, nas redes. Que de certa forma, um preconceito dissimulado, né? Aquela coisinha de leve, aquela brincadeira que é tão comum nos círculos de amizade também, que se reflete nas redes. O famoso, mas eu tava brincando. Então, agora eu quero falar com a Dairine. Como é que surgiu a ideia de fazer um trabalho assim? Como é que você acompanha também esse processo de assumir a negritude, de ter orgulho? Como é que você retratou todas essas questões nesse livro? Bem, desde a minha infância, eu fui uma pessoa que passou pela questão do preconceito. Já na escola, meu cabelo era algo que incomodava as outras pessoas. Eu recebia apelidos com relação ao meu cabelo, bombril, cabelo de bombril, cabelo de vassoura, eram uns dos adjetivos já retratados para mim. Aí, a partir disso, eu passei a desenvolver um certo ódio pelo meu cabelo. Foi quando eu insisti para minha mãe para alisar. Nesse processo, como eu era uma criança, eu não sabia bem a relação desse processo de alisamento com
a questão da minha identidade. Ou seja, desde a minha infância eu não me aceitava como uma pessoa negra, porque meus traços de negra, meu cabelo, minha cor, eles já eram negados pela própria sociedade. Foi então, somente após a minha adolescência, que eu passei a me envolver em questões sociais, em grupos sociais, tanto nas redes, no Facebook, e assistir vídeos no YouTube de blogueiras que passaram a assumir a sua identidade negra através de um processo chamado de transição capilar. Esse processo, ele diz respeito ao abandono das químicas que são utilizadas no cabelo para alisar, e a partir desse abandono o próprio cabelo passa a voltar à sua textura natural, à sua textura original, seja ele crespo ou cacheado. Então, sinal, isso me interessa. Um grupo em Teresina já trabalha com isso, certamente está retratado aqui, que é o Cacheadas. Você integra ele? É o grupo Encrespa, no caso. Ele organiza eventos aqui em Teresina com o objetivo de tratar essa questão da identidade negra, da aceitação ao cabelo cacheado. Inclusive, os eventos ocorrem anualmente. Eu não sou exatamente integrante do grupo, mas eu sempre estou presente para debater essas questões e etc. Darine, eu sei que você encontrou até a Mona Lisa já nessas reuniões, não foi uma vez? Assim que eu comecei a frequentar essas reuniões, a Mona Lisa, ela fazia parte, ela estava encabeçando o grupo de discussão, no caso. E ela já debatia muito essas questões, tanto o racismo que ela passava, tanto em casa quanto fora de casa, e durante os trabalhos que ela fazia também. Eu quero saber como é que foi a aceitação do seu trabalho na academia, como é que é a banca, como é que foi a Denise que te acompanhou, né, nesse trabalho. Eu queria saber como é que foi o resultado disso, como é que está o livro, o que é que você pretende transformar em quê? O que é que vai acontecer agora com ele, já que está impresso, e que foi um trabalho muito embasado. Eu vi aqui que você pegou vários grupos que trabalham com essa questão da negritude no Piauí, né? Sim. Bem, a Denise Freitas foi a minha orientadora durante esse projeto. E a minha banca foi, inclusive, composta por ela, pela Juliana Teixeira e o Matheus Noronha, que é um professor da universidade também. Estudou comigo, viu, Matheus? E durante a minha apresentação, após a apresentação, os comentários foram bem embasados, bem aceitos, e foram críticas construtivas e também críticas muito a favor do meu projeto, inclusive a favor que ele siga adiante, vá em frente e que influencie mais e mais meninas que estejam passando por esse processo, por essa aceitação dessa identidade negra, e também que aceitem o seu cabelo e que possam enfrentar essa questão do racismo e do preconceito, não só aqui na sociedade, como nas redes sociais também, que a gente sabe que é muito pertinente. Não, um dos pontos que eu achei muito interessante no trabalho dela foi realmente mostrar como que as redes podem ajudar a unir esses grupos, porque o que a gente vê muito o ódio, os haters, os trolls, isso existe, assim como na sociedade, mas a gente também tem grupos muito bem formados, muito bem fundamentados nas redes, então mostra que o que importa no final das contas é a apropriação social que a gente faz dessa tecnologia. A tecnologia em si não vai fazer mal a gente, o que interessa é como a nossa sociedade está se apropriando dessa tecnologia para estimular a aceitação, estimular as identidades ou atacar o outro e ofender e agredir. Por sinal, um tema excelente para a comunicação, né? Porque a impressão que se tem é que os trabalhos apresentados lá, né, as pesquisas geralmente se voltam para o ambiente de trabalho, né, na comunicação, no contexto geral. E aqui é mais do que comunicação, né? Também tem esse contexto social, tem essa abordagem da denúncia, do racismo. Que interessante, viu? Tem que ir longe, tem que continuar com esse projeto. Por sinal, eu queria que você falasse, além desse trabalho, que outros personagens você apresentou nesse livro-reportagem. Eu tenho uma personagem que ela
demonstra muito essa questão do uso da internet, do uso das redes sociais a favor dessa aceitação da identidade negra, que é a Camila Hilário. Ela possui um projeto que é intitulado de Deixe-me Ser, aqui em Teresina, que dentro desse projeto ela faz diversos ensaios com mulheres negras, teresinenses e piauienses, com o objetivo de ressaltar a beleza negra e de influenciar essas mulheres para que elas possam se tornar mais autoconscientes da sua identidade e também da sua beleza em si. Esse projeto ele é intitulado de Negritude Piauiense e ele está no Facebook e também no Instagram, através de ensaios fotográficos e de vídeos também no YouTube, que é o projeto Deixe-me Ser, com a vertente da Negritude Piauiense. Eu também entrevistei as participantes do Increspa, que... Eu queria até reforçar o nome, é Increspo, só que eu ouvi falar que era Cacheados, mas é similar, né? É similar, que é o Increspa Piauí, é um grupo que ele produz eventos aqui em Teresina, como eu já disse. Às vezes eles ocorrem anualmente e às vezes eles ocorrem semestralmente. Nesse evento, eles discutem muito a questão do racismo, a questão da identidade negra e a questão do cabelo. E também como cuidar do nosso cabelo, que não é um fato que é assim muito divulgado na mídia. Hoje em dia que já está mais amplo por causa do discurso mesmo. Inclusive muitos produtos, né, à disposição já. Muitos produtos. E eu acho que foram basicamente esses dois grupos, o Increspa Piauí e a garota do projeto Deixe-me Ser, que é Negritude Piauiense também. Juliana, eu queria agora a sua opinião como professora, como pesquisadora em redes sociais e sobre essa questão do ódio, né, nas redes, sobretudo no Facebook, Twitter e Instagram. Não tem como se prevenir disso, não tem como evitar, mas para essas pessoas que são vítimas do ódio nas redes, como foi a Mona Lisa, você como estudiosa, o que diria? Nossa, é difícil porque, querendo ou não, é difícil a gente lidar com ataques pessoais, né? As pessoas, geralmente, algumas pessoas têm meio que o prazer de atacar o outro e é difícil para quem sofre isso. Eu acho que só a pessoa sabe o que ela sente naquele momento. Mas o importante, eu acho que é a gente, é claro, sempre se preservar com todos os filtros que são possíveis, mas no caso de uma figura pública como ela, é mais complicado. Esses haters, eles vão sempre aparecer e geralmente com perfis falsos e tal. Então, é aquilo. Mas eu acho que judicializar também é um caminho, sim, né? Porque sim. tem dado certo em algumas situações. Tem dado certo, mas nem sempre dá certo, porque querendo ou não é aquilo. Vai judicializar, vai proibir a circulação daquilo, mas aquilo já vazou, já circulou. Então, o impacto para a vida da pessoa já foi gerado, sabe? Então, o judicializar para punir e mostrar que aquilo é errado. Sim, a pessoa ser punida, mas o impacto daquilo, geralmente, na vida da pessoa... de certa forma, vai de encontro... de encontro não, vai ao contrário, o caminho oposto da liberdade de expressão, né? São coisas muito complicadas. Como eu estava falando no início, são linhas muito tênues e que a gente tem que ter muito cuidado daqui para frente para também não gerar uma radicalização com relação à internet. Assim como a gente viu lá no início da televisão, como se nada que circula na televisão é bom. E não é verdade. Nas redes sociais tem muito conteúdo interessante, tem muita gente circulando material muito bom. Tem muitos grupos bons, positivos, de conhecimento, como o nosso, que é o comum, hein? A gente tem os grupos de pesquisa na internet, tem os grupos que se apropriam para se unirem em prol de uma causa e tem também as mensagens de apoio. A gente não pode esquecer também que ela foi muito apoiada e teve muita circulação de mensagens positivas para ela, sabe? Porque, é claro, o ódio ele às vezes acaba se sobressaindo porque magoa e tal.
tal, mas tem muitas coisas também boas que circulam. Então, é aquilo, é a gente aprender a lidar com isso. Assim como a questão das marcas na internet, se fala muito hoje em dia que essa coisa do cacheado é moda, ela até aborda isso no trabalho, como se, não, mas as marcas estão usando isso. Mas, nossa, que bom que as marcas estão começando a pensar nesse público e começando a se direcionar para esse público. Ele existe, por que não? Sabe? Esses preconceitos, eles sempre vão existir, né? É difícil administrá-los, principalmente para quem é vítima, né? Deve ser complicado. Complicado. É por isso que eu nem sei muito o que dizer para ela, porque e a gente até falou isso na banca dela, porque o lugar de reconhecimento, de fala deles, não tem como a gente tirar. A pessoa que sentiu aquilo, só ela sentiu. Então, é difícil tentar dar um conselho. Mas eu diria isso, para a gente não perder as esperanças nas redes sociais, porque a gente tem visto muitos textos, eu acho, que apocalípticos na internet. Mas eu acho que tudo isso serve para mostrar o seguinte, né, Juliana? Que não existe anonimato nas redes sociais. Sempre vai ter um rastro, a origem de onde foi. Por isso que eu acredito que a judicialização ainda é algo... Sim, ainda é um caminho possível. Feito, eu estava até comentando de um livro, na verdade, de um português que ele fala do reino, o título do livro é Reino do Anonimato, e ele fala dos comentários maldosos na internet, que geralmente são anônimos e tal, mas só que esse livro é de 2009, foi quando eu entrei no mestrado e tal. Então, quer dizer, hoje em dia isso não é possível. Hoje em dia, ao mesmo tempo que a pessoa pode usar toda a tecnologia para se manter anônima, tem muitas outras tecnologias para identificar essa pessoa. Antes, né, com relação a essa questão do disse-me-disse, como as notícias, os fatos, boatos se propagavam, que era através, né, dessa questão do boca a boca, né? Hoje elas se transmitem numa velocidade muito mais rápida, se proliferam mesmo, principalmente através do WhatsApp, que a gente não falou aqui nele, né? Exatamente. Que hoje em dia é uma das principais plataformas, né? Na própria pesquisa do pós-doutorado, um dos meus resultados tem sido nesse sentido. A gente fala muito em redes sociais, Facebook, YouTube, mas o que tem sido mais utilizado hoje em dia para circulação de informações é o WhatsApp. E é muito rápido, sabe? Porque passa e repassa e não necessariamente é uma divulgação de meio de comunicação tradicional, como a gente conhece, radiodifusão e tal. Não, é uma coisa boca a boca e que no final das contas volta lá para trás, da cidade pequena e que ia no boca a boca e daqui a pouco toda a cidade já sabia. Então... Eu acho que a gente partiu dessa pauta de uma matéria especial que a gente viu, não é? Na Isto É, e que... acho que é importante que se diga que é mais fácil odiar. Então, as redes sociais, elas só reforçam isso, né? É mais fácil entrar, comentar de forma negativa. Nem sempre as pessoas estão lá para visualizar a sua foto, o seu post, para dar um elogio. Elas querem mesmo agredir. Eu acho que é uma forma errada de ser vista. Concorda comigo, as duas? Com certeza.